com esse besterol que nós vemos aqui, vem até aqui à frente, ninguém tem a vida mudada, ninguém tem a vida transformada. Confessar a Cristo não é vir aqui à frente, confessar a Cristo é saber que eu serei perseguido, torturado. E outra, tem que ter uma morte, eu preciso morrer para mim mesmo. Não adianta eu confessar a Cristo no meu coração e na verdade eu ainda viver para mim mesmo. Fujam, 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 saiam do meio dessa geração mais perversa. Está fora das Escrituras. Aquilo que desagrada ao Senhor automaticamente desagrada a mim também, como teu servo. O temor do Senhor faz que nós venhamos se desviar do pecado. Não me diga que essa geração é extravagante. Se ela é extravagante pelo pecado. Eu preciso somente da palavra, é suficiente. E se eu sair dela, eu estou enganado. Se não houver mudança no caráter, qualquer manifestação que se diz ser pelo Espírito Santo é falsa. O mundo vos odeia. Be like Jesus Christ. Don't know why you're clapping. I'm talking about you. Romanos 10, versículo 9. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Diga amém por isso. Coloque a Bíblia sobre o teu coração. Amém? Vamos falar com Deus. E para entender melhor o que está escrito em Romanos 10, 8, temos que entender que primeiro Paulo vai tratar sobre isso, sobre confessar a Jesus Cristo. E para entender o porquê dessas palavras, temos que entender algumas coisas antes e o que procedia essas palavras. Quando tal pessoa, ela confessava no teu coração, na tua alma, que Cristo era o seu Senhor, o seu Salvador, duas coisas certamente iria acontecer com essa pessoa que confessou que Cristo é o teu Senhor. Então, duas coisas certamente iria acontecer com essas pessoas que no seu coração declaravam que Cristo era o seu Senhor. Primeira coisa, a pessoa, ela sabia que se ela confessasse Cristo no teu coração e na tua vida, a primeira coisa que iria acontecer era o quê? Essa pessoa agora seria perseguida pela sua fé, pelo seu ato de profissão de fé, porque confessou a Jesus, uma coisa iria acontecer. E o que é? Essa pessoa seria agora terrivelmente perseguido por confessar que servia a Cristo, por confessar no teu coração que servia a Deus e que Cristo era o teu Senhor. Então nessa época, em Romanos que foi escrito, a qual Paulo cita, confessar a Cristo como Senhor não era simplesmente confessar a Cristo, era saber que a partir daquele ato de fé, aquela pessoa iria começar a ser perseguida por ser cristão. Até hoje existem países que quando a pessoa se declara um cristão, que confessa que não há outro Deus a não ser o Deus vivo na sua vida, essa pessoa vai começar agora a ser perseguida. Nós sabemos que em muitos países, uma pessoa que confessa a Cristo como teu Senhor, essas pessoas vão ter suas casas invadidas. Olha que forte isso. Confessaram que Cristo é o seu Senhor, eles já sabem que sua casa a qualquer momento pode ser invadida. Seus parentes podem ser mortos, eles podem ser torturados. Somente por quê? Porque confessaram
que Cristo era e é o teu Senhor. A igreja primitiva, ela sofreu perseguições, porque elas criam que Jesus era o Senhor da igreja. Então, escuta a diferença. Ao que iria acontecer com quem professasse e confessasse esse ato de fé, que Cristo é o meu Senhor, eles sabiam que a partir de agora, dessa confissão, eles seriam perseguidos, torturados. Quantos cristãos, somente por serem cristãos, escuta isso, por confessar que Cristo era o teu Senhor, foram torturados, chicoteados, humilhados. Não havia empregos para muitos, havia emprego para os ímpios, para os imorais, mas para quem é cristão não há emprego. Então muitos desempregados, torturados, amarrados, chicoteados, somente porque professaram a fé de que Cristo era o teu Senhor. Então, é bem diferente de hoje. Quem iria confessar que Cristo era o teu Senhor, a primeira coisa, eles seriam terrivelmente perseguidos. Aqui no Brasil, onde nós vivemos, quando nós professamos que cremos em Cristo, eu não tomo pedradas por isso. Ninguém vem com paus e pedras para atacar em mim, porque eu sirvo a Deus, porque eu professei a minha fé em Cristo. Eu professei e confessei que Cristo é o meu Senhor. Ninguém vai na minha casa para espantar a minha família, porque eu creio em Deus. Mas de uma coisa é certa, eu aprendi que, da mesma forma que este povo que confessou a tua fé, eles foram perseguidos, nós também seremos. Não da mesma forma, não com paus, não com pedras, mas com lutas. A mesma forma que eles foram e são ainda, na época de hoje, perseguidos, nós também seremos. Agora olha só, quem teria coragem de vir até aqui à frente, ou confessar na sua casa e no seu coração que Cristo é o teu Senhor, sabendo que se souberem que você é cristão, irão até a sua casa, espancar a tua esposa, matar o teu filho, espancar e torturar vocês? Será que vocês teriam essa mesma coragem de falar: Cristo é o meu Senhor e o meu Salvador? Não. Hoje nós confessamos e vamos para casa tomar toddy, vamos para casa dormir com nossas famílias. Mas aqui eles entendiam, aqui quando foi escrito Romanos, a qual Paulo cita para a igreja, eles sabiam já que confessar no teu coração, nem precisa ser publicamente, mas no teu coração, que Cristo era o seu Senhor, duas coisas iriam acontecer. Primeira, ser perseguidos. E uma prova disso, sabe qual que é? A maioria lembra da história de Saulo, que era um exímio perseguidor da igreja. A Bíblia diz que ele pediu carta aos príncipes, aos principais, aos sacerdotes, e ele estava indo ousadamente para perseguir os cristãos em Damasco. Ele estava em caminho a Damasco. Ele iria perseguir, maltratar, prender os cristãos que professaram que criam em Cristo. E logo mais ele se converteu a Cristo. O perseguidor agora, por confessar que Cristo é o Filho de Deus vivo, ele vai começar a ser perseguido. O que perseguia agora é perseguido. Então o próprio Saulo era um desses que perseguia aqueles que professavam a tua fé em Cristo. Até aqui entenderam a primeira parte? Entenderam? Que o ato de confessar a Cristo, eles já sabiam
se eu confessar a Cristo como meu Senhor, no meu coração, na minha vida, a primeira coisa que vai acontecer é que eu serei perseguido. Muitos falam assim, né? Vem aqui para frente, erga as suas mãos, porque tudo te irá bem. Vem aqui para frente, ou então aí no seu lugar, confesse que Cristo é o teu Senhor e tudo vai dar certo. E se eu falar assim, confesse no teu coração que Cristo é o teu Senhor, mas saiba de uma coisa: ao você confessar isso, vocês serão perseguidos, afrontados, torturados por esse nome, pelo nome de Cristo. Será que eu teria essa mesma atitude de confessar que Cristo é o meu Senhor, mesmo sabendo que eu poderia ser torturado, amarrado, jogado ao fogo? Atos, não precisa nem pular para outro livro, só leia Atos. Você vai entender quão tamanha perseguição que a igreja passou, amém? Por confessar que Cristo era o teu Senhor. Agora é a segunda parte. Eu falei que duas coisas iriam acontecer com pessoas que professavam crer em Cristo, crer que Ele era o seu Senhor. O que mais iria acontecer? A segunda coisa: provavelmente eles seriam mortos. Nessa época, em Romanos aqui que foi escrito, havia uma perseguição extrema sobre os cristãos, e eles sabiam que professar Cristo como Senhor deles iriam acarretar em duas coisas: perseguição ou morte. Eles seriam mortos ou mortos. Por quê? Porque professaram que Cristo era o seu Senhor. O que aconteceria ali muitas vezes? Quem nunca ouviu falar da Arena do Coliseu, a qual ali havia espetáculos, e não era circense, era um espetáculo de cristãos sendo jogados no meio de uma arena, com leões famintos, leões que ficavam dias sem comer, e aqueles que professavam Cristo como seu Senhor e não negavam a sua fé, eram jogados ali no meio dos leões. E era um espetáculo a qual pessoas assistiam a mando do imperador romano Nero. Era um espetáculo. Mas aqueles homens, por não negarem a sua fé, os seus corpos eram devorados por dentes de leões. Então eles sabiam: se eu confessar que eu sou cristão, que eu sirvo a Cristo, eu vou ser perseguido ou então morto. Olha só o que aconteceria com pessoas que professavam crer em Cristo. Hoje muitos vêm até aqui à frente, meu irmão: eu confesso que Cristo é meu Senhor. Nunca tiveram a vida transformada, nunca foram mudados, continuam a mesma coisa, foi apenas emocional. Nunca confessaram a Cristo com suas atitudes, confessaram a Cristo com suas palavras. Porém, escuta, se na época do Brasil hoje, no Brasil, eu falar: quer confessar Cristo no teu coração, que Ele é o teu Senhor, quer declarar ao mundo que você é um cristão verdadeiro? Quero. Então saiba de uma coisa: podem entrar na sua casa, podem matar a tua família ou matar você, podem torturar todos vocês. Você ainda quer receber esse Cristo na sua vida? Você quer confessá-lo como teu Senhor e Salvador? Você ainda aceita isso? Você ainda crê nisso? Você ainda quer continuar firme de que Cristo é o teu Senhor, mesmo sabendo de tudo isso? A maioria dariam as costas. Mas quando falam assim, né? Confesse Ele, que tudo vai dar certo. As pessoas vêm à frente, levantam as suas mãos, choram emocionalmente, mas não entenderam que o ato de confissão aqui em Romanos, há dois tipos de confissão, tá? Confessar os pecados e confessar que Cristo é meu Senhor. Entendeu ou não? Eu confesso os meus pecados e eu confesso que Cristo é o meu Senhor. Nesse ato aqui, em Romanos,
daria em perseguição ou morte. Homens santos, homens dedicados a Deus, homens que amavam a Deus, tiveram seus corpos acendidos em uma cruz e queimados. Outros foram degolados, torturados, amarrados, comidos por leões, porque professaram que Cristo era o seu Senhor. E olha o que eu vou te falar agora. Muitos eram interrogados a negar a Cristo, porque se eles negassem a Cristo, eles não seriam mortos. Mas o nome deles, esses homens, já estavam no livro da vida desde a fundação do mundo. Então era impossível esses homens negarem a Cristo. Esses homens não iriam negar a voz da fé, porque eles sabiam que confessar a Cristo como teu Senhor iria acarretar nisso mesmo, perseguição ou morte. Hoje no Brasil, irmão, é por isso que no Brasil, eu nem digo que aqui é um cristianismo verdadeiro, porque não somos perseguidos como deveríamos ser. Aqui não há morte por ser cristão. Então, caso eles negassem a Cristo, eles não seriam mortos, mas publicamente eles confessavam diante dos homens o quê? Eu sirvo a Cristo, eu sirvo a Deus. Escuta, esses mártires que morreram por dente de leões, na fogueira, queimado, crucificado, degolados, muitos tiveram a chance de falar o quê? Negue a Cristo e não serás morto. Diante dos homens, negue. Eles não negaram, pelo contrário, alguns diziam: acende logo a fogueira e me queima, porque esse fogo durará pouco tempo, mas o fogo para onde você irá durar a eternidade. Esses homens publicamente confessaram que Cristo era o seu Senhor, porque havia duas palavras para esses homens, duas. Qual que é as duas? Por que não negaram? Porque confiaram mesmo diante da morte de leões ou sendo queimados vivos. Mateus 10, 32. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai, que está nos céus. 33. Mas qualquer que me negar, olha isso, diante dos homens, eu o negarei também diante de meu Pai, que está nos céus. Esses homens não eram loucos, Mateus, de negar a Cristo, mesmo diante da fornalha, porque o papel desses homens imundos era que eles negassem a Cristo publicamente, porque eles negando, Cristo os negará também. Mas pelo contrário, se eles confessassem diante dos homens que Cristo é o teu Senhor, o teu Salvador, o Cristo Deus confessará também isso, Cristo confessará ao Pai. Então aprenda isso, esses homens entenderam: por confessar a Cristo poderem ser morto ou perseguido. Mas e aí? Essa é a primeira palavra: aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante do meu Pai que está nos céus. Esses homens fizeram de tudo para que os mártires negassem a Cristo perante os homens, publicamente. Porém, esses mártires sabiam. Martinho Lutero falou assim: ó, pode arrancar a minha cabeça, mas lá no céu Cristo me dará uma nova. Então,
Confessar a Cristo não é igual hoje, não. Vem aqui na frente, eu confesso que Ele é o meu Senhor, o meu Salvador. Não, esses homens sabiam que seriam perseguidos ou até mortos. Eu disse que há duas palavras, né? A primeira está aqui, né? Aquele que me negar, também negarei diante do meu Pai. Aquele que me confessar, eu também confessarei diante do meu Pai. A segunda parte agora, Mateus 16, 25. Diz assim: porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Olha agora, e quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Esses homens amaram mais a sua vida com Deus do que a sua vida terrena. Eles perderam a sua vida para achar a sua vida eterna. Olha aqui para mim, irmãos. Esses homens serviram como trigo em boca de leões. Esses homens sofreram carnificina. Esses homens foram torturados, humilhados, espancados. Por quê? Porque confessaram que serviam ao único Deus. Os romanos nessa época, meu irmão, o Império Romano era um terrível, Mateus Ketch, perseguidor da igreja. Eles perseguiam aqueles que diziam servir a Cristo. Agora, cá entre nós, quem seria o doido que mesmo sabendo que seria morto ou torturado, iria confessar: Cristo é o meu Senhor? Tem países aí, não vou nem falar nome aqui, mas você sabe qual que é só estudar, que se você professar que serve a Cristo, eles te matam. Eles vão até a sua casa, espancam a sua esposa, matam vocês a tiros, a facas, torturam primeiro para depois matar. Mas nesses países há cristãos que professam que servem a Deus. Eles não negam perante o sinédrio, perante os homens, que eles servem a Deus. Tertuliano disse que o sangue dos mártires é a semente da igreja. Matavam um cristão, nasciam 3. Esses santos homens de Deus, a qual a terra não era digna de tê-los nessa terra dos viventes, foram torturados e mortos, somente porque professaram a tua fé em Cristo. Amém até aqui? Entenderam tudo? Então, sinônimo aqui, tá? Em Romanos, de confessar a Cristo, é que eles sabiam que seriam perseguidos e mortos. Eu vou te falar a verdade para você. Se você no teu coração confessar a Cristo e não confessar a Ele com o seu dia a dia, com a sua forma de viver, você nunca o confessou verdadeiramente. Existem pessoas que vieram até aqui à frente, confessaram a Cristo em outras igrejas e nunca tiveram a vida transformados. Outros nunca vieram confessar aqui na frente, mas confessaram em teu coração e tiveram a vida mudada. Resumindo, você não precisa vir até aqui à frente para dizer: Cristo é o meu Senhor. Diga isso no teu coração e professe isso, mostre isso no seu viver, no seu dia a dia, de que Cristo é o seu Senhor. Se Ele é o teu Senhor, respeite a Ele, obedeça a Ele. Aí sim, essa confissão vai ser válida. Muitos confessaram a Cristo com a sua boca e a sua vida o negam. Negaram a Cristo, sabe quando? Quando negaram pão para o faminto. Negaram a Cristo quando negaram ajuda a quem precisa.
Então, meu irmão, confessar a Cristo aqui não tem nada a ver com confessar a Cristo hoje. Com esse besterol que nós vemos aqui, vem até aqui à frente, ninguém tem a vida mudada, ninguém tem a vida transformada. Confessar a Cristo não é vir aqui à frente, confessar a Cristo é saber que eu serei perseguido, torturado. E outra, tem que ter uma morte, eu preciso morrer para mim mesmo. Não adianta eu confessar a Cristo no meu coração e na verdade eu ainda viver para mim mesmo. Aqui eles sabiam: se eu confessar a Cristo como meu Senhor no meu coração, serei perseguido ou morto. Tem que ter morte. Eu preciso morrer para mim mesmo. Eu preciso morrer para mim mesmo. Porque aí sim, o meu ato de confessar a minha fé em Cristo é válida. Então, meu irmão, confesse no teu coração que Cristo é o teu Senhor. Mas se você aprendeu assim, confesse a Cristo, que tudo vai bem com você, e você confessou, esquece tudo isso. Eu vou te falar a verdade: você vai ser perseguido se confessar a Cristo. Lutas virão, perseguições, e tem que ter morte. Preciso morrer para mim mesmo. Você quer confessar a Cristo como teu Senhor ainda, sabendo de tudo isso? Ou você quer confessar a Cristo para acabar aqui com uma rede preguiçosa e deitar? O que você quer? Você entendeu a diferença de confessar a Cristo aqui na Bíblia e confessar a Cristo hoje? Não é vir aqui na frente, tá? Não é isso. É até chato, né? Tem pastor que fica 1 hora, vem aqui na frente. Tem 5 pessoas aqui para confessar. Tem 6, vem aqui, vem aqui. Fica 1 hora insistindo. Confessar a Cristo não é isso, amados. É saber que se eu confessar a Cristo no meu coração, num quarto trancado, tá? O publicamente aqui, se você leu, era para que hora o publicamente? Quando os homens foram levar os cristãos para serem mortos, eles diziam publicamente: neguem a Cristo. E eles publicamente, para todos ouvirem: não negaremos. E por não negar, Cristo também não negaria. Hoje, confesse Ele no seu trabalho. Onde você está, tranque o quarto, tranque seu banheiro, confesse Ele. Mas saiba disso: seremos perseguidos, torturados por esse nome. Porque a Bíblia diz que todo aquele que quer viver piedosamente por causa do nome de Cristo serão perseguidos. Amém? Então, confessar a Cristo em Romanos aqui é isso. Somente quem era realmente salvo iria confessar. Porque quem iria confessar a Cristo como teu Senhor, sabendo que poderiam entrar na minha casa e matar todos? Somente quem era escolhido por Deus tinha tais atos de confessar a Cristo. Hoje é fácil confessar, porque eu sei que ninguém vai me matar. Mas eles sabiam, Mateus, poderiam nos matar. Somente quem era escolhido confessava naquela época. Porque quem é louco de confessar e falar assim: poxa, se eu confessar, vão matar a mim e a minha família. Amém? Mas confessar a Cristo é muito mais do que eu abrir uma boca e dizer: eu confesso a Cristo. É viver aquilo que acabou de confessar. Eu confesso que Ele é o meu Senhor, então viva conforme a sua confissão. Viva conforme você confessou. Ele é o teu Senhor, Ele é. Então viva conforme você confessou. Aí sim, Cristo será o teu Senhor e o teu Salvador. Amém? Sabemos que havia vários deuses aqui nessa época, e eles se iraram quando os cristãos declararam que só há um Deus, há único Deus digno de ser adorado, e por isso foram perseguidos. Amém? Aguente as perseguições, as lutas, amém? E morra para si mesmo, amém? E confessar a Cristo é confessá-los, é confessar diante de atitudes de um servo de Deus.
Amém?